Pronto. Então, na semana passada, a gente parou no capítulo 3 e algumas pessoas tiveram dificuldade, né, com o capítulo 3. Porém, como só estamos nós aqui, eu não vou me deter ao capítulo 3, certo? Vamos começar pelo capítulo 4 mesmo. Uma coisa no final a gente dá uma revisitada nesse capítulo, certo? Bom, nesse capítulo, ele vem trazendo já a ideia de que a oração, ele traz a ideia de lá de trás, né, de que a oração pode ser tanto um instinto que é nato ao ser humano, só que esse instinto, quando ele não é direcionado, pode levar à idolatria, né? E por isso que diversos povos, independente da sua naturalidade, possuem religião, possuem uma busca por uma divindade, né? Então, e é justamente esse ímpeto que o ser humano tem de adorar. Nós somos seres que fomos feitos para adorar, né? E se nós não adorarmos a Deus, ao verdadeiro e único Deus, nós vamos buscar falsos ídolos para dedicar a nossa devoção. E a outra forma é como um dom dado por Deus, que esse é dado aos seus filhos, a nós, né? E aí, quando a oração é entendida, né, dada por Deus como um dom para nós podemos ter comunhão com Ele, né? Porque Ele é um Deus que é pessoal. Então, nós... Pode falar. Januzi? Acho que ligou sem querer, então. Então, ó, o nosso Deus é um Deus pessoal, né? E nós o encontramos por meio, principalmente, assim, da palavra dele, mas também através da oração, né? E nesse capítulo ele vem trazer, eu achei, nossa, muito legal a forma como ele mostra que Deus é um Deus que fala, né? Deus se revelou ao seu povo através da comunicação. Deus poderia ter encontrado, sei lá, alguma outra forma, mas ele utilizou da fala para se comunicar com o seu povo, desde lá no início, lá com Adão, e depois com os povos, né, com o povo israelita, depois veio para Moisés e fez com que a comunicação fosse escrita, né, aí vem as tábuas da lei, e hoje nós temos a palavra de Deus escrita. Ele falou, ele revelou coisas ao coração do seu povo por meio de sua palavra, né? E ele é um Deus que fala. E quando ele fala, ele está agindo. O autor ainda dá o exemplo de, por exemplo, se a gente disser, fazendo paralelo lá, né, com a criação, que Deus disse, haja luz e houve luz. Deus não precisou, haja luz, agora eu vou pegar aqui a matéria-prima tal para fazer a luz. Não. Agora, se eu disser aqui, abra sésamo, eu vou ter que abrir a porta, né? Eu posso brincar, eu posso falar, eu tenho essa liberdade de falar. Porém, a minha fala não vai gerar ação, só se eu for lá e abrir, outra pessoa for abrir, né? Se eu disser, haja luz, vai ter luz se eu ligar o interruptor. Então, nós vemos que Deus é um Deus que usa da sua fala para agir, né? Para fazer promessas e para que haja realmente uma presença ativa, né? Então, ele fala aqui também em relação a Abraão, né? Quando Deus chamou Abrão de Abraão, ele estava fazendo uma promessa. Ele estava dizendo que ele seria pai de multidões, que Deus daria um filho e a partir desse filho descendentes a Abraão e a sua esposa, né? Mesmo sendo uma mulher e um homem já de idade e que normalmente seriam impossível eles terem filhos naquela idade. Mas o Senhor fez uma promessa e fez com que a promessa se cumprisse, né? Porque ele é um Deus que é fiel e cumpre o que diz. Então, aí ele vai dizer aqui, né? Quando a Bíblia menciona a palavra de Deus, refere-se à presença ativa de Deus no mundo. E aí vem a pergunta, né? Como é que a gente recebe essas palavras de Deus
É através das esculturas, através das escrituras, né? Através de sua palavra, através da Bíblia Sagrada. E tem um... Vocês querem falar alguma coisa? Essa parte das palavras, eu lembrei muito de uma citação de N.D. Wilson, em Notas da Xícara Maluca. Eu copiei aqui para colocar, porque eu não sei de cor, né? Queria decorar, mas não sei. Que ele fala que nós somos as palavras, né, encarnadas, que as palavras de Deus estão até hoje, né? Ele diz árvore, árvore existe. Eu gosto muito dessa frase dele, né? Legal. E isso que Tim Keller fala também, né? Que a gente não pode separar as palavras e os atos de Deus, que é uma coisa bem do pensamento ocidental, da gente, né? De querer separar algumas coisas. Mas um Deus não é separável, né? E aí a gente vê isso mais ainda quando a gente fala que Jesus é a palavra viva. Exatamente. Exatamente. É muito legal a gente pensar dessa forma, né? E ver como o Senhor é perfeito em tudo. E realmente você falou que ele também fala sobre, ele realmente fala sobre essa questão da gente ter esse costume de separar as coisas, né? A gente acha que, por exemplo, aqui do lado de cá, a gente tem muito essa coisa de espiritualizar todas as coisas, né? Então, muitas vezes a gente tem um pensamento, já acha que é Deus falando, mesmo que seja algo que é contrário à palavra dele. Mas não tem como, né? Porque Deus é um Deus que é verdadeiro, não mente, então não tem como ele vir e falar uma coisa ao meu coração, à minha mente, ou sei lá o quê, sendo que isso não está de acordo com a palavra dele, né? A palavra dele demonstra quem ele é a revelação do próprio Deus. Então, a gente precisa ter até cuidado com isso, né? E achei bem legal que ele fala sobre como, já que é a partir da palavra de Deus que nós, da Bíblia, né, das Escrituras, que nós encontramos a palavra de Deus e vemos a revelação do próprio Deus, e que a palavra dele anda junto com a ação, né? Nós precisaríamos, para termos uma oração bíblica, vamos colocar assim, nós precisaríamos de uma imersão nas escrituras, né? E eu achei bem legal isso aqui, porque é muito fácil, assim, como ele fala no capítulo anterior sobre essa questão de que nós temos esse instinto de orar, de clamar, de buscar uma ajuda superior, né, de uma força superior, mas é só a partir do conhecimento de Deus que nós podemos realmente ter uma oração que esteja de acordo com aquilo que Deus é, com aquilo que está de acordo com o caráter de Deus. Então, nós precisamos desse entendimento de quem Deus é, e nós só poderemos entender quem Deus é a partir do conhecimento da palavra de Deus. Adri disse, essa verdade de Deus ser pessoal é algo que é tão real quando de fato desce da mente e se arraiga no coração. A palavra é viva, como dizem Hebreus 4. Exatamente. Exatamente. A Lohane botou aqui um trecho. Só sabemos para quem oramos ao aprender primeiramente isso na Bíblia. E só sabemos como devemos orar aprendendo nosso vocabulário com a Bíblia. Exatamente. Nossa, eu gostei muito desse capítulo e assim, de trazer luz a essa questão em relação à palavra de Deus, em relação de como a nossa oração deve estar firmada naquilo que nós já sabemos ou que nós aprendemos na palavra de Deus sobre o próprio Deus, né? Porque tem até eu falei lá no Instagram que eu tinha gravado um vlog na semana do meu aniversário, né? E acabei que não postei, mas naquele dia que eu postei lá, eu tava vendo uma partezinha que eu tava falando sobre a questão de que tem lá, tava na época tava tendo uns cultos meio estranhos, né? E aí eu comentei sobre isso e tal, que era o culto do beijo. Não lembro se vocês viram isso. E aí eu tava comentando sobre sobre esse episódio. E na hora eu lembrei, né, dos filhos de Arão. Porque
às vezes a gente acha que a gente pode adorar a Deus de qualquer forma. O importante é adorar a Deus. O importante é orar, o importante é isso e aquilo outro. Mas, em relação à adoração, existe uma direção, né? Então, o importante é adorar a Deus da forma que ele deseja ser adorado, não de qualquer jeito. Então, a gente pode, assim, pincelar isso também na oração, de que nós, ele fala aqui também, né, sobre a questão da reverência na oração. Nós precisamos entender com quem nós estamos falando, tanto do ponto de vista de temor a Deus, mas também do ponto de vista de que nós somos seus filhos e temos esse acesso, né? É uma união, nós temos a graça dele, mas também nós não podemos esquecer quem ele é. E como é que a gente vai saber quem ele é? A partir da palavra de Deus. Quer falar, né, Lu? Eu ia falar sobre essa questão de ser de qualquer jeito, né? Porque essa frase que eu coloquei aqui, eu fiquei pensando muito, né? Como não ser guiado pela Bíblia faz com que a gente ore justamente nessa questão mais do instinto, ainda que a gente esteja dizendo que está orando ao Deus da Bíblia em nome de Jesus, né? Sim. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela diz que todas as manhãs ora a Jesus, tá? Não sei o quê. Mas assim, ela não tem a fé, ela não acredita na Bíblia completamente. Esse Jesus dela é o Jesus que ela cria, né? Ela pega uns traços da Bíblia e bota outras coisinhas que ela acredita. Aí ela diz que gosta muito do espiritismo, aí mistura, né? Faz um recorte. Engraçado, eu passei essa semana na frente de um centro espírita, aí tinha amor, Jesus, como foi mesmo? Não, tinha caridade, né? Que é amor, Jesus e alguma outra coisa. Aí eu fiquei assim, eu fiquei pensativa, rapaz, eles creem em Jesus sabe? Mas não usam a Bíblia como fonte de inspiração, né? Fonte de conhecimento. Não, tem os livros de profetas, sei lá, de Allan Kardec, enfim. E é isso, é uma mistura, né? E quando a gente diz assim, não, eu tenho liberdade para adorar de qualquer jeito, ou orar de qualquer jeito, a gente, na verdade, está dizendo que a gente tem liberdade para orar do jeito que a gente quer, né? A gente está dizendo assim, não, eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Porque a gente diz assim, não, Deus aceita de qualquer jeito. Mas o qualquer jeito, na verdade, é o jeito que eu quero. Porque se for do jeito que outra pessoa propõe, eu não vou aceitar. Né? Se for um pastor dizer que é de outro jeito, se outra pessoa dizer que eu estou errada, eu não vou dizer que não. Que ele está errado. Então, não é qualquer jeito, eu quero a minha vontade, né? É aquilo, mais uma vez, né? A gente querendo colocar as nossas palavras, as nossas vontades, criar um Deus à nossa semelhança, né? Então, a gente faz isso na oração, ou na adoração, e na oração a gente vai fazendo isso também. Exatamente. E essa questão mesmo, você falou sobre, eu pego assim, meus traços preferidos a respeito de Jesus, de Deus, e eu monto o meu próprio Deus, né? Como acho que é o Bibo que fala, né, naquele livro, de justamente fazer esse Deus a nossa semelhança, não o contrário, né? Mas é um Deus à nossa semelhança e nossa vontade, os nossos desejos, um ídolo, né? Um ídolo que vem do nossa imaginação e a gente acha, se engana de que nós estamos fazendo isso para Deus. A Adri disse, é muito interessante essa questão da palavra, porque muita gente costuma dizer coisas como se estivesse na Bíblia, sendo que não está, exato. Tudo fruto do desconhecimento. Muitas invenções acabam ganhando peso como se fosse palavra de Deus sem ser. Exatamente. E às vezes, e tem também a questão do texto fora do contexto, né? Você pega lá uma frasezinha e transforma como se aquilo fosse uma verdade, só que você distorce totalmente e aí se acha embasado na palavra de Deus, só que na verdade é vozes da sua cabeça, né? Eu gostei muito dessa frase aqui também. É fundamental para a oração uma impressionante anterioridade das palavras de Deus às nossas orações, né? E para o bem e para o mal, porque eu fico pensando que às vezes a gente constrói um Deus às nossas semelhanças para o bem, né? Assim, pensando nos nossos traços, mas às vezes para o mal também. Às vezes a gente tem muito medo de um Deus rancoroso, mas é o nosso rancor que a gente está né, colocando em Deus a nossa dificuldade de perdoar, a nossa dificuldade de amar, e a gente que coloca isso de uma proporção muito maior e chama de Deus também, né? Então, por isso que a gente precisa estar na Bíblia, realmente, nas Escrituras, para a gente ver quem é Deus.
segundo ele mesmo, né? Segundo ele mesmo, e não o que os Exatamente, outros dizem. exatamente. E essa frase eu tinha até selecionado aqui também, né? Que é do Peterson. E aí, sobre isso, eu coloquei aqui, né? Ou seja, nossas orações devem brotar da imersão nas escrituras. Não tem como a gente tirar, assim, claro que existe, até ele vai falar sobre essa questão da espontaneidade, da gente entender as situações que nós estamos vivendo, e tem espaço também, a gente falou até no primeiro encontro, que existe esse espaço para a gente clamar a Deus, para a gente suplicar ao Senhor e vir, né, essa coisa de mais espontânea. Mas muitas vezes a gente tem um afastamento quando, por exemplo, vou orar um salmo, vou orar algo que está ali prontinho, né? Porque a gente tem aquela coisa, não, tem que ser espontâneo, tem que vir do meu coração, mas nós aprendemos que realmente as nossas orações devem vir dessa imersão das escrituras. E é tão legal assim quando a gente vai orar e a gente lembra de uma passagem bíblica, né? E a gente lembra, entre aspas, a Deus o que está escrito na sua palavra, não no sentido de colocá-lo na parede, né? Mas de ser realmente guiado por suas promessas, guiado por quem ele é, né? E pelos seus atributos, e levar isso em oração também. Aí tem uma parte que ele diz bem assim, ó, se o objetivo da oração é uma conexão real e pessoal com Deus, então só aprenderemos a orar por meio da imersão na linguagem da Bíblia. Talvez isso aconteça tão devagar quanto uma criança aprende a falar. Isso não significa, claro, que devamos literalmente ler a Bíblia antes de cada oração que fizermos. Uma esponja só precisa ser mergulhada na água de tempos em tempos para fazer seu trabalho. Então, é justamente isso, né? Essa questão da gente ter essa liberdade de levar coisas que a gente já leu, coisas que a gente já aprendeu, no momento que nós estamos orando, porque é a palavra de Deus e ali nós já fomos expostos à palavra de Deus, nós já aprendemos aquilo e nós podemos sim levar ali, né? Tanto é que a palavra de Deus nos diz para orar sem cessar. A gente não vai estar com a Bíblia toda hora, em todo momento, eita, deixa eu ver aqui um texto bíblico para eu poder orar, né? Mas, e aí, gente, entra também a importância da memorização, né? Da memorização das escrituras, que é uma coisa que a gente deixa muito de lado. É uma coisa que a gente deixa muito de lado, é uma prática dos cristãos antigos, né? Mas que às vezes a gente não dá mais tanto valor. Eu achei bonito acho que foi na igreja do Pedro Pamplona, que existe lá tipo não é um concurso, mas existe um estímulo à memorização, né? E aí leva os adolescentes e as crianças, os adultos também, para recitarem e falarem lá na frente um texto bíblico, às vezes um capítulo inteiro, né? Então, acho que a gente precisa voltar a esses costumes de memorizar propositadamente a palavra de Deus. Claro que a gente memoriza, por exemplo, quem não sabe o Salmo 23, né? Então, a gente já tem, portanto, ouvir, tem algumas passagens que vão ficando na nossa mente, mas a gente deveria ter essa intencionalidade na memorização da palavra de Deus. A Adri disse, é muito bom esse hábito de trazer a conversa com Deus, o que já está na palavra dele. Tenho aprendido muito na oração dessa forma. Exatamente. E é interessante porque a gente tanto, não é engraçado, a gente traz para Deus, né, lembrar Deus, só que Deus não precisa ser lembrado, mas isso vai sendo internalizado em nosso coração, a gente leva aquilo na palavra e a gente está lembrando também a nós mesmos quem Deus é, sua palavra, né, então, nossa, isso é muito legal. A Adri disse, eu amo memorizar porções das escrituras, já memorizei alguns salmos completos, inclusive citei um episódio de sonambulismo anos atrás. Nossa! Que massa! É legal. Eu confesso que é uma coisa que eu tinha mais costume. Nunca mais eu parei assim para tentar memorizar. Mas eu sempre, quando eu falava assim sobre devocional, eu sempre falava, é importante a gente pelo menos decorar uns 2, 3 capítulos de cada devocional, mas eu confesso que eu tenho deixado isso de lado, mas eu quero
retornar essa prática, porque é muito, muito bom. E a gente, quando a gente está na escola, né, tem lá um professor de literatura, manda a gente decorar uma poesia, um poema, a gente decora. Por quê? Porque tá ali, às vezes vale ponto, às vezes é uma apresentação, mas às vezes a gente não leva essa seriedade também para a palavra de Deus. Crente em todo o tempo. Ai, ai, que onda, viu? Ok, aí ele vem depois falando sobre a questão, ele bota a oração verbal como resposta à pessoa de Deus. E ele traz algumas questões, né? Que a gente precisa orar com espírito, mas também com entendimento. Ele traz um texto lá de 1 Coríntios 14, 15, que diz: orarei com meu espírito, mas também com meu entendimento. Contarei com meu espírito, mas também com meu entendimento. Então, a oração realmente vai ser uma resposta a quem nós entendemos sobre Deus, né? A quem nós aprendemos a respeito do nosso Deus, que ele nos ensina acerca dele mesmo, ele resolveu se revelar a nós, e não é por nada, né? Não é por nada. E ele fala também a questão do silêncio, que existe esse espaço para o silêncio também perante Deus. E mais na frente, acho que é no capítulo 6, que não sei, não lembro agora se é Calvino ou Lutero, que vai falar sobre, muitas vezes a gente está ali em oração, Calvino ou Lutero não, Agostinho ou Lutero, não lembro quais foram esses dois, mas às vezes a gente está ali em oração e a gente está seguindo o nosso script, né, que não sei se vocês têm caderninho, de tô orando, mas às vezes vem uma lembrança de algo, não, orar por fulana de tal, orar por algo tal que não estava ali. E às vezes vem, tipo, por exemplo, a gente falando agora sobre textos bíblicos que nós lembramos no meio da oração, e ele vem falando que às vezes o Espírito Santo vem pregar para nós no meio da oração, vem falar aos nossos corações no meio da oração, e nós precisamos ter esse espaço ali para esse momento, e nós aí entra a questão do silenciar, né? Não da gente, vixe, não, tenho que seguir aqui meu script, eu que estou falando, né? Mas não, nós precisamos ter esse cuidado para também ser sensíveis à voz de Deus nesse sentido, né? Então, achei que isso é bem legal aqui. Alguém quer comentar algo? Ele, nessa parte do silêncio, ele faz um contraponto, né, a algumas meditações que vão elevar o lugar do silêncio na meditação, para você ter essa conexão espiritual, esse esvaziamento, vamos dizer assim, de pensamento, né, como se fosse um lugar superior. Mas ele vai enfatizar que não, né, que o silêncio tem o lugar, mas que ele é uma pontuação. Eu achei interessante, né, que a gente bota vírgula e ponto para pausar realmente, né? O silêncio é uma pontuação, mas que a gente deve usar palavras, porque essa foi a forma que Deus usou, né? E que ele nos chama para conversar. Né? Chama para conversar. Encontro com ele mesmo, né? Ele fala aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu peguei essa parte. Não, eu sei que ele dá um exemplo bem legal, assim, de um casal, você se encontra com um casal e que vocês estão ali conversando, mas às vezes para, né, e ficam ali só o olho no olho, um olhando para o outro, tem um hiatozinho ali, mas que não é algo que seja ruim, né? Por quê? Porque já existe diálogo, não é algo que é sempre calado, sempre, não é isso, né? Então, existe esse espaço, mas a nossa oração precisa ser fundamentada em quem Deus é, em sua palavra. Uma parte aqui que ele fala do movimento. As motos passando aqui agora. O movimento da oração cristã não é tanto voltado para dentro, embora deva haver autoexame e arrependimento, mas sim para cima, a fim de compreendermos nossa verdadeira condição em Cristo e aliarmos nosso coração a esse fato. Vocês conseguem me ouvir? Dá para ver. Como os vizinhos agora. Vizinhos da rua. Ele vai abordar bastante coisa, né, sobre essa questão dessas orações que deixam o autoexame e o arrependimento de lado. Né?
Tá, deixa eu... Quando a cachorrada passar, você volta. Ó, tem a parte eu achei aqui, a do duas pessoas, né? Ele diz assim: todavia, Parker nos lembra que existe de fato lugar para o silêncio diante de Deus, depois de lhe falarmos, enquanto a alegria pelo amor do Senhor invade a alma. É apropriado reservar um tempo para admirar e adorar a Deus em silêncio, porque quando duas pessoas se amam, há momentos em que se entreolham sorridentes e em silêncio, sem precisarem dizer nada, estando apenas desfrutando de um relacionamento íntimo. No entanto, mesmo as pessoas profundamente apaixonadas buscarão instintivamente palavras e exclamações de admiração para transmitir e exprimir o que sentem. Portanto, conclui ele, a oração sem palavras não é o ápice, mas a pontuação periódica da oração verbal. Nossa, achei isso muito legal. Muito legal. E são coisas assim, que a gente não ouve muitos falar, né? Não é algo que está sempre sendo falado a respeito da oração. Na verdade, a gente deveria ouvir mais sobre a oração, né? Mas esse livro, nossa, tem sido muito bom mesmo. Eita, peraí. Oi, Amanda. Amanda tá sem som ainda. Depois ele, só para a gente finalizar o capítulo 4, ele vem falando também sobre os tipos de oração, né? Aí ele diz o seguinte: algumas orações na Bíblia são como a conversa íntima com um amigo, outras como um apelo a um grande monarca, e outras ainda se aproximam de uma luta. Por quê? Em cada caso, a natureza da oração é determinada pelo caráter de Deus, que é, ao mesmo tempo, nosso amigo, pai, amado pastor e rei. Não devemos decidir como orar baseado nos tipos de oração que seriam mais eficazes para gerar as experiências e os sentimentos que desejamos. Oramos em resposta ao próprio Deus. A palavra de Deus para nós contém essa diversidade de discurso, e nossa vida de oração somente será igualmente rica e variada se respondermos à sua palavra. Nossa, achei isso sensacional. Sensacional. Oi, Amanda, tá ouvindo? Paz. Então, é muito legal isso aqui, né? Da gente ver que a gente vai à palavra, vê quem Deus é, entende o seu caráter, entende a forma como ele gosta, né, de ser tratado, como a gente já viu. Deus se alegra em entendermos que ele é o nosso Pai. E como a gente já falou aqui, né, às vezes a gente trata Deus como alguém inacessível e um rei bruto que está lá no trono, olhando ali a hora que a gente erra para nos punir. E Deus não é esse Deus não é esse homem mau ali, meio estranho, né, esperando punir o seu povo. Não, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus justo? É justo, mas ele também é um Deus bom, é um Deus amoroso, é um Deus que se alegra com a alegria dos justos, né? Tudo isso a gente encontra em sua palavra. Então, existe essa liberdade dentro da oração, né? Para, dependendo do atributo de Deus que nós usamos ali naquele momento, ou dependendo da situação, nós falemos a Ele. Não é baseado na nossa vontade, no nosso gosto, naquilo que a gente quer experimentar, né? Nós vivemos um tempo de que a experiência é super valorizada. Então, você vai para uma igreja e, nossa, não senti nada. E o sentir alguma coisa é pular, é gritar, é dar vontade de chorar, né? E existe essa necessidade de ser guiado pelos sentimentos, né? E, claro, vai existir sim momentos que vai vir uma alegria forte no nosso coração e vai sim dar vontade de chorar, vai sim dar vontade de louvar ao Senhor, né? Tem dias assim que a palavra inunda o nosso coração e a nossa vontade, o ímpeto é, sei lá, se ajoelhar ali e agradecer a Deus, né? Mas isso não é algo que acontece sempre, né?
E às vezes as pessoas ficam viciadas nesse tipo de experiências que, na verdade, muitas delas nem são bíblicas, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Alguém fala alguma coisa sobre o capítulo 4 ainda? Eu acho que seguindo essa frase que você... Eles estavam calados, foi só abrir o microfone. Essa frase que você leu, ele fala que o problema é que se Deus não é o ponto de partida, então nossas próprias necessidades emocionais se convertem nos propulsores e único foco da nossa oração, né? E eu fiquei pensando muito nisso, porque às vezes é realmente isso que está guiando a nossa oração ou atrapalhando a nossa oração, né? Para mim, que muitas vezes passo por esses períodos de dificuldade de orar, não é por causa de Deus, é por causa realmente dessas questões, né? Que a gente fica querendo colocar a vontade, as necessidades como o propulsor, mas não é para ser. Deus é Ele quem chama, né? É o nome do capítulo é esse, né? Ele quem inicia a conversa. Exatamente. Então, esse capítulo, esse livro, né? Esse livro. É muito bom mesmo. A Adriana disse, é necessário equilíbrio, né? E principalmente manter o que já está revelado na palavra. Achei interessante o exemplo de George Whitefield. Exatamente. E a gente, esse George Whitefield é aquele que viu o filho faleceu, né? Cara, eu fiquei assim, meu Deus. E eu achei, sabe o que eu achei legal? Que ele foi humilde, né? Ele reconheceu e foi ao Senhor em oração, reconhecendo de que ele foi guiado pelos seus sentimentos e não pela realidade da palavra dele, aquilo que é concreto, aquilo que é verdadeiro. Porque se a gente fosse deixar guiar pelos nossos sentimentos, não dá certo não, gente. Dá certo não. E a Lohane, que é da área de psicologia, né, sabe que nossos pensamentos, tem pessoas, por exemplo, que têm toque, né? Então, vem uns pensamentos assim, super absurdos, e se a pessoa atribui tudo a Deus, né? Aonde a gente vai parar, né? Às vezes a gente tem um sonho, aí acha que é uma revelação de Deus. Aí tem um pensamento, não, é Deus revelando. E a gente acaba espiritualizando o que não deveria ser espiritualizado nesse sentido negativo da coisa, né? Então, a gente precisa ser guiado por aquilo que é concreto, por aquilo que está na palavra de Deus. Oi, Carol. Então, vamos falar sobre o capítulo 5, que é o encontrar Deus. Ele fala, né, sobre... A gente já falou sobre a questão da oração ser uma conversa, só que aí eles vão falar, né, que o esperado, o desejado é que essa conversa nos leve a conhecer a Deus, e a gente meio que já falou sobre isso, né? E nos encontrar com Ele. Só que nesse capítulo ele vai mostrar quem é que nós encontramos. E aí ele nos mostra duas coisas, né? Duas verdades a respeito de Deus. Uma é que ele é um Deus triuno, né? Nós nos dirigimos a um Deus triuno. E essas nossas orações só vão poder ser ouvidas por meio da obra de cada uma, por meio da obra de cada uma da... Pera, que travou aqui. Por meio da obra de cada uma das pessoas da Trindade, né? Cada um ali na Trindade tem uma função. Então, acontece, Carol. Cada pessoa da Trindade tem a sua função. O Espírito Santo foi dado a nós, ele habita em nosso coração. Cristo é o nosso intercessor, né? O Espírito Santo também leva a nossa oração ao Pai. Tem um texto que é bem bonito sobre como, e ele até fala aqui, né, que o Espírito Santo leva a Deus os nossos gemidos inexprimíveis. Então, ele leva a Deus, ele leva a Deus o que realmente nós precisamos, mesmo quando a nossa oração é meio confusa, meio mais ou menos, mas meio que é como é que eu poderia falar? Um tradutor, assim, né? É uma oração capenga, mas tem o Espírito Santo que nos ensina, mas também está ali levando as nossas orações, e é Cristo quem faz as nossas orações serem aceitáveis perante Deus, por causa de sua justiça, por causa do seu sacrifício.
porque ele morreu por nós e nós cremos nele, né? Isso é muito legal. E é o Deus quem ouve, né? O Pai quem ouve nossas orações por meio de Cristo e do seu Espírito. Então, é um Deus triuno. É um Deus, mas que existem três pessoas, né? E aí ele vem mostrar um pouquinho sobre essa teologia da Trindade, e essas implicações, né, da oração, entendendo que Deus é um Deus triuno. E ele vai falar assim, cadê? As implicações dessa condição triuna de Deus para a oração são várias. Para começo de conversa, significa que Deus sempre teve dentro de si uma amizade perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo adoram uns aos outros, glorificam-se no amor que dedicam uns aos outros e deleitam-se uns nos outros. Desconhecemos maior alegria do que a de amar e ser amado. Entretanto, o Deus triuno conhece esse amor e essa alegria em escala inimaginável e infinita. Portanto, Deus é infinito e profundamente feliz, repleto da mais perfeita alegria, marcado não por uma placidez abstrata, e sim pela felicidade intensa dos dinâmicos relacionamentos em que há amor. Então, nós, às vezes, temos uma vaga expressão de que Deus precisa da gente. Nós agimos como se, por exemplo, Deus precisasse das nossas orações, né? Mas o Senhor é completo. Ele não precisa de nada fora dele mesmo. Nós é que somos quem precisamos. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos estar em conexão com Ele, né? Estarmos utilizando da oração para falar com Ele. Precisamos de Sua palavra, precisamos desse alimento. Adri disse, lembrei do livro Deleitando-se na Trindade. Muito bom. É muito bom, os 3 livrinhos dele, né? Então, como é que diz? Nós entendendo quem Deus é, entendendo o Deus triuno, a forma como nós vamos nos relacionar com ele é diferente, né? No momento que nós entendemos que existe ali uma dinâmica perfeita nesse relacionamento, que o Senhor não precisa de nós, mas ele vai dizer aqui que é Jonathan Edwards, né? Deus criou o mundo, Jonathan Edwards argumenta que o único motivo que Deus teria para nos criar não seria para obter o amor e a alegria cósmicas do relacionamento, porque isso ele já tinha, mas para compartilhá-los. De novo, Deus não precisa do nosso amor, Deus não precisa da nossa oração, Deus não precisa da nossa dedicação, mas está ali, Ele, em perfeita harmonia com o Filho e com o Espírito Santo, cheios de amor, plenos de união, e ele decide compartilhar isso conosco, né? Isso é maravilhoso, e a gente se sentir mesmo privilegiados por tanta graça, por tanto amor. Alguém quer falar alguma coisa? Ele vai dizer aqui no finalzinho também sobre essa parte que nossa capacidade de amar outras pessoas é apenas uma imagem do amor interno da Trindade que fomos criados para refletir. Podemos ver então porque um Deus triuno nos chamaria para conversar com Ele, conhecê-lo e com Ele nos relacionarmos, porque deseja compartilhar a alegria que sente. Orar é nosso modo de participar da felicidade do próprio Deus. Veja que legal. Nossa. Diga aí. O Senhor nos convida para essa felicidade, para essa alegria que Ele tem sem a gente. Nós somos participantes dessa alegria quando nos chegamos a Ele, quando Ele nos chama para nos encontrar com Ele, né? Um encontro mesmo com Ele. E a segunda coisa é que nós também encontramos com o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso Pai e a realidade da paternidade de Deus muitas vezes não é entendida. De novo, às vezes a gente vê Deus como um cara mauzão lá no trono, olhando para a gente de cara feia, esperando a gente errar. Mas a palavra de Deus revela que Ele é o nosso Pai. E
isso é bem mais visível, como eles vão falar aqui, ele vai falar aqui, no Novo Testamento, né? Já tem essa imagem de Deus como Pai no Antigo Testamento, mas isso é ainda mais visível no Novo Testamento, né? Isso fica mais explícito. Nós fomos adotados pelo Senhor. Isso ocorre por causa de Cristo, né? Ele se sacrificou por nós, a sua perfeita justiça, no momento que cremos nele, é depositada em nós. Cristo nos faz aceitáveis, né, para o Pai, assim. Então, ele vem à Terra, Deus se faz homem e habita entre nós, de graça e de verdade, e sofre, né? Eu não sei quem disse, mas achei bem legal que a humilhação de Deus não começa ali na cruz ou na Via Crucis, mas começa no momento que ele encarna. Ele se esvaziou de toda a sua glória, ele se fez carne perecível como nós, né? Ele se colocou ali na situação de passar pelo embrião, né, por um desenvolvimento todinho, e ali, ó, vai se desenvolvendo, gente, Jesus fez cocô nas calças, Jesus passou por todas as necessidades, todas as humilhações que nós passamos, né? Ele foi tentado, mas não pecou, mas então a humilhação dele já começa ali, mas mesmo assim ele foi até o fim, ele foi fiel, foi obediente a Deus, foi submisso ao Senhor. Então, ele cumpriu aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. Existiram outras pessoas que tentaram, né? Nós vemos ali, acho bem bonito aquela questão quando a gente para pensar, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, e a gente vai olhar lá em Isaías, o Israel era a videira de Deus, né? Israel era a videira de Deus, mas falhou. Ela produziu, acho que é em Jeremias, não lembro, mas produziu frutos secos, produziu frutos podres, mas Jesus não. A videira verdadeira, perfeita, sem pecado, né? E tudo isso, em obediência a Deus, ele foi até o fim. E é por isso que nós hoje temos a adoção, né? Nós fomos adotados pelo Senhor. Por isso que hoje nós podemos chamar Deus de Pai, porque o nosso irmão Jesus se sacrificou e nos possibilitou, né? Nosso pecado foi derramado sobre ele. Jesus foi abandonado pelo próprio Pai para que nós pudéssemos ser aceitos. E isso é muito forte. Nós precisamos sempre trazer isso à mente, sabe? De que, sabe, Deus abandonou o seu próprio filho. Jesus clamou ali na cruz: Pai, por que me abandonaste? Né? Isso é de cortar o coração em pensar. Mas é porque o nosso pecado estava sobre Jesus ali na cruz. E a ira de Deus precisaria ser derramada sobre esses pecados, para que nós pudéssemos ser aceitos perante o tribunal de Deus. E agora nós somos filhos, né? E ele vem falando sobre a questão de que, apesar de que Deus é o criador de todas as coisas, de todo ser humano, e ele estende também a sua graça comum a todas as pessoas, né? Então, só que existe um amor especial por nós que cremos em Cristo, porque nós somos filhos verdadeiros, filhos a quem ele nos ama de forma especial, porque nós cremos em Cristo, porque nós somos dele, nós somos amadas e cuidadas como por um pai, como um verdadeiro pai, né? Isso é muito legal. Adri disse: nascer já foi humilhação para o Filho de Deus, nascer do ventre humano como homem. Exatamente. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá, e depois ele vem falar como é que nós encontramos, né? Aí primeiro ele vem dizer que é pelo espírito de adoção, e depois ele vai falar sobre o mediador. O nosso acesso ao Pai acontece por meio de Cristo no mesmo espírito. Ali tem um texto que vai falar isso, né? E ele diz o seguinte aqui: o Espírito confere aos crentes uma certeza existencial e interior de que o relacionamento deles com Deus não depende
Cadê? Não depende mais do desempenho, como acontece no relacionamento entre empregado e supervisor. Depende do amor paternal. O Espírito Santo toma uma proporção teológica e a transforma em confiança e alegria interior. Porque você está em Cristo, o Filho verdadeiro, sabe que Deus responde a seu clamor com amor e com cuidado intensos de um pai que responde ao clamor da dor de um filho ou uma filha. Você pode comparecer diante de Deus certo de que receberá esse tipo de atenção e amor. Em outras palavras, o Espírito Santo nos dá fé confiante que se transforma naturalmente em oração. Então, nós podemos orar por causa da ação do Espírito Santo, né? Nós temos esse acesso por causa de Cristo, mas também é por causa dessa intercessão, por causa dessa união feita pelo Espírito Santo que habita em nós. E além disso, ele também traz a certeza em nosso coração de que nós somos filhos, de que nós temos esse acesso a Deus, de que nós podemos chegar ao Senhor e orar e levantar a nossa voz, e levar o nosso choro, levar a nossa dor, mas também levar a nossa adoração. Mesmo orações imperfeitas, mesmo uma adoração capenga, né? É assim, meio mais para menos do que para mais, porque somos pecadores, mas o Senhor, por causa de Cristo, recebe-as como se fossem perfeitas, né? São aperfeiçoadas por causa de Cristo. E isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Nós podemos realmente encontrar com o nosso Deus, porque Ele veio a nós primeiro, nos deu o seu Espírito, né? Que nos traz essa certeza de que somos dele. E a outra parte, né, por causa de Cristo, que ele é o mediador. E é por causa dele que nós podemos e devemos, por exemplo, orar em nome de Jesus, né? Eu lembro que uma vez estava conversando sobre essa questão e eu não entendia por que a gente tinha que orar em nome de Jesus. E até eu até pensava, né, tipo, mas na oração que Jesus ensina, ele não fala em nome de Jesus, né? Mas ele vai falar. Eu acho que eu não, se vocês tiverem aí o texto, mas Jesus próprio fala que é para a gente orar ao Pai, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para a gente chegar em nome, né, dele, assim. Ele, ainda como homem aqui na Terra, ele já vem trazer essa verdade. E hoje nós entendendo que é por causa dele que nós somos aceitos por Deus, nós oramos em nome dele, né? Nós elevamos as nossas vozes em oração, sabendo que Deus aceitará a nossa oração por causa do Filho primogênito, né? Que é o próprio Jesus, por causa desse verdadeiro Filho. Então, isso é maravilhoso, entendermos que o nosso irmão Jesus é o nosso mediador, é o único e verdadeiro mediador entre nós e Deus. Existem pessoas que buscam outras formas de mediação, mas essas mediações são falhas, são imperfeitas, né? Não podem fazer essa ponte entre nós e Deus. Só Jesus, ele pode fazer essa conexão que foi perdida lá quando o homem pecou. E ele fala aqui, né? Conversar com Deus nos leva ao encontro com Ele. A oração não é apenas um modo de aprendermos o que Jesus fez em nosso favor, mas também um modo pelo qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. Ela transforma a teologia em experiência. Por meio dela, sentimos sua presença e recebemos sua alegria e seu amor, sua paz e confiança. Sendo assim, somos transformados em atitude, comportamento e caráter. Existem muitas pessoas que, infelizmente, não dão, na verdade, acreditam que não precisa orar. Mesmo Jesus tendo ensinado a oração, mesmo Jesus tendo orado, mesmo Jesus tendo nos chamado a elevar nossa voz ao Pai. Mesmo em toda a palavra, nós vemos homens e mulheres elevando suas vozes ao Senhor,
orando, clamando a Deus, adorando a Ele, né? Nós temos um livro só de orações, só de súplicas e adorações ao Senhor, né? Que é o livro de Salmos. Mas mesmo assim, ainda existem pessoas que acham que não precisa, Deus conhece o nosso coração, não precisa orar. Mas o Senhor deseja que nós oremos. É como um pai que está ali, sabe o que o filho precisa, mas ele gosta que o filho vá até ele, né? Isso mostra a dependência. Isso mostra que o filho sabe que pode contar com o pai, mesmo se a resposta for não, né? Então, é muito importante que nós lembremos que, além de ser um encontro com o Senhor, além de nós aprendermos através da oração, o Espírito Santo fala aos nossos corações, existem também benefícios que vêm da parte de Deus. Nós somos transformados por meio da oração. O nosso comportamento, o nosso caráter, as nossas ações, o nosso coração é cheio de alegria, é cheio de paz, uma paz que excede todo entendimento. E isso só vem por meio da oração. A gente falou até no encontro passado, né, que às vezes a gente está tão destruído, que a gente está tão triste, a gente não quer orar, mas é justamente da oração que nós precisamos, é justamente nos colocar ali em um estado de humildade perante um Deus que sabe de tudo, que pode tudo, e nós somos cheios, assim, de uma alegria que a gente... Por que eu tava chorando mesmo, né? Porque, né, passou, assim. Então, existem esses momentos de uma alegria que a gente não consegue explicar logo após o choro. A gente ora ali, chora, se derrama aos pés do Senhor, e quando a gente acaba a oração, a gente realmente sobe essa paz, sobe essa alegria em nossos corações. Querem falar alguma coisa sobre esse capítulo? Então vamos pular para o capítulo 6. Nossa hora já está indo embora. No capítulo 6, achei bem legal o capítulo 6, que ele vai falar sobre mostrar cartas sobre oração, que são ensinos de alguns teólogos, que são Agostinho, Lutero e Calvino, né? O Calvino ele vai falar no 7º, mas ele já cita aqui no iniciozinho do capítulo 6. E aí é uma parte mais prática. Esses irmãos vão nos mostrando como nós podemos orar, né? Quais caminhos assim a gente pode seguir. E o primeiro que ele vem trazer é de Agostinho. E ele fala que antes da gente saber pelo que orar e como orar, nós precisamos ter a ciência de quem nós somos, ter a ciência de que o nosso coração está desordenado, de que os nossos afetos estão desordenados, nós amamos mais aquilo que nós deveríamos amar menos, nós mudamos as coisas de lugar em relação à prioridade, né? Nós deveríamos amar a Deus mais que tudo. Cabelece, meu Deus. Mas nós amamos outras coisas, nós amamos outras pessoas e colocamos em locais diferentes que não deveriam estar. Então, a gente precisa ter essa ciência, esse entendimento de que os nossos afetos estão desorganizados, né? Nós precisamos entender e ver ao redor que nada vai poder nos satisfazer. Nós somos já grandinhas e acredito que nós já tenhamos percebido que muitas vezes a gente queria tanto alguma coisa, nós conseguimos, mas aquilo não traz uma alegria plena, traz uma alegria momentânea, mas passa. Por que isso? Porque não há nada nesse mundo, não há nenhuma pessoa que possa nos trazer uma verdadeira e plena alegria. Isso nós só encontramos em Deus. Então, nós precisamos, quando nós vamos orar, nós já precisamos ter esse entendimento de que nada nesse mundo pode satisfazer, né? Esse mundo não é nosso. Nós estamos como estrangeiros aqui, nós somos peregrinos. Então, nós somos de outro mundo, né? Então, nós precisamos ter isso em mente. E aí ele vem dizer sobre o que nós deveríamos orar. E aí ele vai dizer que é por uma vida feliz. Mas o que seria ter uma vida feliz?
Muitas vezes o nosso entendimento de felicidade, na verdade, não é nada feliz. É uma vida longe de Deus, é uma vida afogada nas nossas próprias idolatrias, nos nossos desejos desordenados, em coisas que não são Deus, né? E aí ele vai trazer o Salmo 27, 4, que diz o seguinte: uma coisa desejo do Senhor, uma coisa buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor. Nós precisamos aprender que só encontramos no nosso Deus essa alegria. Essa escama, essa cegueira precisa cair dos nossos olhos, por já entendermos que nada nesse mundo pode nos satisfazer como nosso Deus. Só Ele. Então, que nosso coração se alegre em encontrarmos o Senhor, nosso coração se alegre em conhecer o nosso Deus cada dia mais. E assim, nós poderemos sim ter uma vida feliz. Só que uma vida feliz aqui na Terra não significa que vai ser longe de dificuldades. Mas quando as dificuldades vierem, nós teremos uma rocha firme onde nos firmar, que é o nosso Deus. E nós contemplaremos a beleza dele, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades. Alguém? Ele vem falar também, isso, a Lohane botou aqui, podemos crescer em oração, não só apesar das dificuldades, mas graças a ela. A gente falou até na aula no encontro passado, a gente até citou o livro da Elizabeth, né? De como a gente aprende com as aflições, quando a gente aprende com as dificuldades. Tem uma frasezinha, acho que é de Lewis, que a dificuldade é um megafone para um surdo, para um mundo surdo, né? É o megafone de Deus para o mundo surdo. Então, muitas vezes nós precisamos de dificuldades, né, para nos ensinar, para nos lembrar que é só no Senhor que há alegria, é só nele que há livramento, é só nele que há consolo, conforto verdadeiro. E depois da gente ter isso em mente, o Agostinho vai dizer que nós podemos estudar a oração que nos foi ensinada, a oração do Nosso Senhor, a oração do Pai Nosso, né? E nessa oração, nós já temos um combo ali, né? Que é a adoração, petição, ações de graças e confissão. Tudo isso precisa fazer parte da nossa oração. Nós precisamos adorar ao nosso Deus. Nós precisamos elevar a nossa alma a Ele de forma que nós entendamos o quão glorioso Ele é, o quão grande Ele é. Só que adorar a Deus por meio da nossa oração também é entender que nós devemos fugir de tudo aquilo que não traz glória a Ele, né? Que nós precisamos fugir de tudo aquilo que ofende ao Senhor. Então, aprofundar, sabe, em cada coisinha, inclusive no livro do Bibo, ele vem trazer também uma explicação, assim, tipo uma exposição da oração, e é bem legal. Então, tem a importância da oração na nossa oração, que às vezes fica um pouco de lado, né? Vamos confessar aqui. Às vezes a gente fala, Senhor, Tu és maravilhoso. Mas, entende, estou passando por uma situação, isso, já acabou a glorificação a Deus e a gente já muda o assunto e já começa a falar sobre a gente. Então, a gente deveria ter esse cuidado maior. Mas, às vezes, a gente não lê a Bíblia. A gente não entende a grandeza do nosso Deus, quem de fato Ele é. E aí, nossa adoração é pobre, né? É vazia. E, às vezes, é muito automática, né? As nossas orações são automáticas. Então, por isso, essa necessidade da gente primeiro entender que os nossos afetos estão desordenados, que nós precisamos do nosso Deus e que é nele que nós encontramos alegria. Tem também as petições. Existe lugar também para a gente levar a Ele
as nossas petições, aquilo que a gente tem sofrido, aquilo que a gente está precisando aos nossos olhos, né? Também a ação de graças, muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por tudo que nós já temos. Apesar das dificuldades, existe tanta graça, existe tantas bênçãos, incontáveis bênçãos nas nossas vidas. E nós esquecemos de agradecer. E também, claro, a confissão do pecado. E também a confissão da nossa necessidade que Ele nos ajude a vencer as nossas tentações, nas nossas lutas para fugir do pecado, né? A Adri botou aqui: Deus sussurra em nossa alegria, fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. O sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo. Exatamente. E tem também, ele vem falando sobre a oração em tempos sombrios. E ele traz o exemplo de Jesus, que ali, no momento de agonia, no momento de dor, ele suplicou: Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele expressou o desejo sincero do coração dele, que era não sofrer naquele momento. Jesus ali estava em corpo humano, então ele tinha suas tentações, ele tinha as suas dores, né? Mas, apesar desse desejo sincero, dele levar a Deus esse desejo sincero, ele diz: todavia, faça conforme a sua vontade. Então, Agostinho vem nos falar sobre como a gente precisa ter esse equilíbrio. Nós não vamos esconder de Deus, até porque Deus sabe, né? Ai, meu Deus, eu estou sofrendo, só que não, tá ótimo, Deus, tá tudo bem. Se isso for trazer mais glória ao seu nome, não precisa fazer nada aqui, eu estou bem, eu estou ótima, dá para segurar mais um pouquinho. Não, a gente pode levar a Deus que é o nosso sofrimento, a nossa dor, até porque a gente falou agora, né, que muitas vezes quando nós levamos a Ele, desce uma calma, desce uma paz em nosso coração, desce esse consolo. Então nós temos essa liberdade, esse acesso a Deus para confessar a Ele as nossas dores, mesmo que Ele saiba, Ele sabe. Mas também nós não podemos esquecer que Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos nos submeter à sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos e podemos confiar nele. Então, esse é o exemplo que Jesus nos traz nesse momento. Ele mostra o seu desejo, o desejo do coração, que estava angustiado, que estava com medo, mas uma submissão à vontade de Deus. Todavia, no entanto, porém, mas que a tua vontade, Pai, seja feita. Alguém quer falar alguma coisa? Os cachorros estão latindo. Ai, ai, ai. Tá, então tem Lutero também, depois de Agostinho, nesse capítulo, ele vai nos mostrar o que Lutero também escreveu uma carta sobre como algumas instruções acerca da oração, né? E ele já começa assim, dando um soco, dizendo: olha, tem que orar pelo menos 2 vezes no dia. Então ele vem falando sobre a importância de criar um hábito. Sim, só lapada mesmo. Mas muito bom. E umas lapadas boas, né? Então, ele vem mostrando que é importante que a gente cultive a oração como um hábito, por meio da disciplina, da gente colocar aquilo como importante. E, de novo, tem essa questão de que às vezes a gente, não, eu não estou com vontade de orar. Sim, queridinha, vai sem vontade mesmo. É disciplina. É entender que nós precisamos daquilo. Quando a gente tá sem fome, a gente sabe que precisa comer. Quantas vezes a gente já comeu sem fome? Por quê? Porque a gente sabe que o nosso corpo precisa de alimento para ter energia. E a gente vai e come. Disciplina. Guarde-se das ideias falsas e enganosas, que vai orar daqui a pouco. Exatamente. Exatamente. Nós precisamos ter esse hábito forjado mesmo, né? Então,
ele propõe, né, que ore pelo menos 2 vezes no dia. E ele fala sobre como é importante, assim, que a oração seja a primeira coisa que nós passamos no dia e a última coisa que passamos no dia. Eu acho que é Cristianismo Puro e Simples, que Lewis vai falar sobre a oração de confissão no final do dia, que foi uma coisa que eu comecei a adotar. Eu achei muito, muito legal, assim, essa prática de fazer uma revisão de tudo o que fez no dia. Não é simplesmente, Senhor, eu vou dormir agora, me perdoe pelos meus pecados, amém. Não, não é isso automático, não é isso sem vir realmente do coração, né? Mas de você revisitar, meu Deus, como foi hoje meu dia? Traga a mente, porque às vezes a gente peca e não percebe, né? Então é legal que no final de cada dia a gente faça essa revisão do nosso dia e a gente lembre, eita, meu Deus, hoje eu menti. Meu Senhor, me perdoa. Eu não quero, eu sei como a mentira é algo que o Senhor odeia e eu não quero fazer isso. Que o Senhor me ajude, que o Senhor controle a minha língua, que o Senhor isso e que aquilo. Entende? Da gente trazer isso. Então, é muito importante, né? Ele vai dizer também sobre essa oração, independente dos nossos sentimentos, que nós tenhamos uma disciplina regular e que não seja, tipo, se a gente está com vontade ou sem vontade, se a gente está bem ou não. Não, trazer isso como uma disciplina. Porém, ele vem dizer que a gente precisa fazer de tudo para cativar e animar o nosso coração. Achei bem legal isso aqui. Não é simplesmente ir lá, vixe, não quero orar, mas vou orar porque é uma disciplina, né? Vai lá com uma vontade do mundo inteiro. Não, de trazer verdades da palavra de Deus, de pregar a palavra para nós mesmos, né? De trazer e animar novamente o nosso coração. E meditar na palavra, meditar nas promessas de Deus, meditar nos mandamentos. Ele, até separei aqui, tem uma parte que é bem legal, que ele mostra como ele faz acerca dos mandamentos, né? Ele dá, assim, a sugestão da gente meditar nos mandamentos. E aí ele diz assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, etc. Não terás outros deuses diante de mim, etc. Aqui eu considero, sinceramente, que meu coração não deve se fundamentar em mais nada, ou confiar em qualquer outra coisa, seja ela riqueza, prestígio, sabedoria, poder, piedade, seja o que for. Segundo, dou graças por sua compaixão infinita, pela qual ele veio a mim de uma maneira tão paternal, e sem que eu pedisse, sem que convidasse, eu ou fizesse por merecer, ofereceu-se para ser meu Deus, para cuidar de mim e ser meu consolo, meu guardião, minha ajuda e minha força em cada momento de necessidade. Terceiro, confesso ter provocado em uma atitude temerária a sua ira com incontáveis atos de idolatria. Arrependo-me deles e peço sua graça. Quarto, oro para que preserve meu coração de modo que nunca mais seja negligente e ingrato, a fim de que eu jamais procure outros deuses ou outro consolo na terra ou em qualquer criatura, mas me agarre de verdade e unicamente a ti, meu único Deus. Então ele vem mostrando como é importante assim, você trazer, meditar, por exemplo, nos mandamentos de Deus e trazer não aquilo, mas você cavar mais, sabe? Você buscar ali o que quer dizer honrar a Deus. O que quer dizer não ter outros deuses além de Deus? Será que eu tenho feito isso? Quando eu tenho feito isso? Como é que eu posso sair dessa situação, né? Qual é o caminho que eu devo seguir? Então, traz aqui essa necessidade da gente reanimar o nosso coração, da gente cativar o nosso coração na palavra de Deus, nas suas promessas, nos seus mandamentos. Essa parte de cativar, lembrei do diálogo da raposa com o Pequeno Príncipe. É preciso cultivar o relacionamento. Exatamente, exatamente. Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, é isso. Nós precisamos lembrar disso. Essas instruções de Lutero são muito... A de Agostinho também, né? Mas achei bem legal essa parte aqui.
E ele vem falando também sobre a improvisação, que a gente já falou até no início, né? E aí ele vem falando, por exemplo, que a gente pode parafrasear a oração do Pai Nosso. Isso eu aprendi com Hernandes Dias Lopes. Não sei se foi em alguma conferência, não sei se ou foi só algum vídeo da internet, ele falando sobre isso, sobre a oração, da gente usar como base a oração do Pai Nosso, mas trazer para a nossa realidade, né? Então, o Lutero vai mostrar isso aqui. Ele não não é algo mecânico, mas Pai Nosso, olha, Deus é Pai. Deus é Pai, mas também não é só meu Pai, é nosso. Então, talvez eu não deva viver uma vida sozinha, né? Talvez não, eu não devo ter uma vida sozinha. O chamado de Deus é em conjunto. Então, será que eu tenho entendido isso? Enfim, trazer, né, a oração, o contexto, como se fosse, como é que diz? O scriptzinho ali, porém, a gente vai trazendo novos elementos, trazendo essa improvisação e falando acerca do que nós temos passado, né? Por exemplo, livrai-nos das tentações. Eu tenho tentações, você tem tentações. Cada um tem tentações diferentes. Ali está de forma geral, mas quais as tentações nós temos passado? Né? O que é que nós temos vivido? Então, nós podemos trazer isso no meio da nossa oração, dentro dessa oração, né? Depois, a gente não vou me pegar nisso porque eu já falei sobre a questão do silêncio, né? Da gente dar também esse espaço para o silêncio dentro da nossa oração, porque o Espírito Santo pode ali pregar o nosso coração, da gente não ficar engessado a oração, só porque a gente tem ali já um scriptzinho do que a gente precisa orar, do que a gente gostaria de orar, mas ter essa liberdade também para ouvir o Senhor e para talvez Ele nos direcionar em nossas orações, né? Lembrando de algo que está acontecendo. E às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, assim, você já está quase terminando a oração. Aí você lembra de alguma outra coisa. Aí você fica assim, vixe, ai, tá bom já, né? Já querendo, assim, terminar, mas aí vem aquela coisa, aquele incômodo, e você vai e ora por aquele também. E uma coisa puxando a outra, daqui a pouco... Ai, ai, mas é engraçado, né? Como a gente fica, às vezes, lutando com Deus. Mas nós precisamos encontrar mais prazer, mais alegria em nos encontrar com o nosso Deus. Oi Deus, sou eu de novo. Gente, por fim, tem o 7º capítulo que ele vem trazendo as regras para a oração. E aqui já entra Calvino, né? Eu achei bem legal também essas orientações dele. A primeira é sobre a reverência. Às vezes, depois de terminar a oração, eu volto. Pois é. Nossa, é muito engraçado isso, né? Tipo, ai, poxa, era para ter orado por isso. Aí vai lá de novo. Ai, ai. Mas então, aí ele vem falando sobre a reverência, né? Nós não podemos perder esse temor a Deus. E aí ele traz uma exposição sobre o que significa ter esse temor. E, gente, eu achei muito legal essa parte. Eu até separei aqui os 2 exemplos que ele deu aqui, né? Um deles foi assim: imagine que você, de repente, é apresentado a uma pessoa porque sempre sentiu enorme admiração. Talvez alguém que você admire como um herói. Você estende a mão para apertar a mão dessa pessoa e, de súbito, toma consciência da situação. Não consegue acreditar que a está conhecendo de verdade. Descobre-se para seu constrangimento, tremendo e suando muito. Quando tenta falar, percebe que seu fôlego falta. O que está acontecendo? O problema não é o medo de se machucar nem de ser castigado. Antes, você experimenta o medo genuíno de cometer alguma estupidez ou de dizer algo inadequado para essa pessoa e para a ocasião. Sua alegre admiração tem uma faceta de medo. Reverente, você não quer estragar tudo. Então, o temor a Deus, que é bíblico, né? Não é a gente ter medo de Deus nos castigar. Claro, até existe esse lugar, né? Mas não em sua maioria, né? Falam uma bobagem. Não em sua maioria, mas
nós precisamos entender que esse temor a Deus é um temor reverente, um temor cheio de amor, um temor de quem ama. E ele fala até que é um temor paradoxal, é amoroso e jubilante. Porque como a gente vai pensar em temor e ser amoroso? E ser jubilante? Se é medo, é medo. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Não tem espaço para medo, né, com o nosso Deus. Mas é um temor que tem esse paradoxozinho, né? Como muitas coisas na vida cristã. E aí ele vai falar que a oração requer temor, mas também produz. Nós nos achegamos a Deus, nós paramos ali para conhecer mais a Ele, para nos comunicar com o Senhor, e isso também gera temor. À medida que nós conhecemos Ele, esse temor vai aumentando, né? Porque não é comum, por exemplo, imagine o exemplo que ele dá ali, né? Você conhece uma pessoa que você super admira, mas talvez com essa pessoa você, com o passar do tempo, você vai reconhecendo as suas fraquezas, você vai conhecendo as suas falhas, mas Deus não tem falhas. À medida que você o conhece, mais você se regozija, à medida que você o conhece, mais admiração surge, à medida que você conhece, mais temor surge, né? Então, nós encontramos isso, né, na oração também. E o outro exemplo que ele dá aqui, que eu achei muito legal, que foi, ele traz aqui, no clássico de Kenneth Graham, não sei se é assim pronuncia, há um capítulo, Flautista nos Portões da Alvorada, em que os personagens Toupeira e Rato conhecem a divindade dos animais, o deus Pan, e ouvem-no tocar sua flauta, ficam atônitos. Rato, ele achou fôlego para sussurrar trêmulo. Está com medo? Medo? Murmurou o rato, os olhos brilhando de amor inexprimível. Medo dele? Oh, jamais, jamais. E no entanto, ó, topeira, estou com medo. Achei muito legal. Aí ele diz: essa é a melhor tradução do conceito de temor a Deus que conheço. Poderíamos dizer que o medo da punição é um medo característico de ser voltado para si mesmo. Acontece com pessoas fechadas demais em si, né? Quando a gente tá pensando só na gente, tipo assim, ai meu Deus, eu não quero ir pro inferno, né? Vai ter sim esse medo da punição, mas se a gente, o nosso olho, o nosso coração está devotado àquele objeto, àquela pessoa, o objeto da nossa devoção, vai ser o contrário, vai ser essa sensação de nossa, de um êxtase, né? De realmente um júbilo. Você quer falar, Lô? Eu não sei se eu já falei aqui de uma definição de temor que eu vi, que me ajudou muito a ter uma ideia boa, né? E até explicar a outras pessoas que é diante do mar, quando a gente está diante do mar, né? Sim. Aquela magnitude, eu não sei se eu já falei aqui em algum outro encontro, também não sei onde foi que eu vi, mas assim, isso aí me ajudou muito, porque é aquilo, né? Aquilo que a gente não vê o fim, aquilo que a gente sabe que pode nos devorar, que pode nos destruir, mas Mas ao é mesmo tempo lindo. a beleza, a contemplação, a alegria, a diversão, né? Que aquilo nos proporciona aquilo, essa alegria jubilosa, né? Sim. Então, para quem tem o mar, né, como essa referência de alegria, mas ao mesmo tempo de cautela, eu acho que temor começou a ter um significado muito mais claro para mim depois disso. Legal. Eu acho que eu já ouvi de você ou de algum lugar também. Já vi esse exemplo. Pode ter sido de você em algum outro encontro. Mas é isso mesmo. É muito legal isso, essa figura de que é algo tão vasto, tão maravilhoso, ao mesmo tempo tão assustador e ao mesmo tempo tão, assim, que não consegue expor em palavras, né? Isso é maravilhoso. Todo cristão deveria manifestar intensa preocupação de não entristecer ou desonrar aquele que é tão glorioso e que fez tanto por nós. Exatamente. Nossa, isso é esplêndido. Muito legal. A gente ter realmente, encontrar isso também na oração, né? Esse aumento da nossa devoção a Deus, esse aumento do nosso temor e maravilhamento com Deus. É aquilo que
a gente vê lá no Salmo 139, né? Que o salmista vai dizer que, nossa, é assombroso que eu não consigo colocar em palavras, mas o Senhor me fez de uma forma especial, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Então, essa sensação de, caramba, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, é sábio, é fiel, é grandioso, que não consigo colocar em palavras, né? E suas ações, isso, tal ciência é maravilhosa demais para mim, né? Não posso atingir tal conhecimento, não posso, né? Perfeito, perfeito. Ai, ai. Tal ciência, essa é de João Manô, né? Eu lembro muito também de Jó, diante do Senhor, né? Aquele Sim. que... Também Deus botou Jó assim, né? Diga aí, onde é que você estava quando eu estava fazendo as coisas? Quando eu estava, né? Cruzou assim os Estava braços. lançando os fundamentos da terra, mas aí, diante de tudo isso, a Jó fala, né? Não, eu tenho agora, eu todo dia eu vejo, né? Agora os meus olhos veem e ele, com Antes era alegria, né? algo Responde a abstrato, isso. né? Algo no ar, assim. Sim. Perfeito, perfeito. E depois ele vem falando também sobre a insuficiência espiritual, que é, nós precisamos ter uma humildade espiritual, esse senso bem forte da dependência de Deus. E ele fala, né, e a prontidão de reconhecermos e nos arrependermos de nossas falhas, de nossas faltas em particular. Nós precisamos ter essa sinceridade acerca das nossas fraquezas, de onde está doendo, né? De onde a tentação está vindo mais forte, da gente trazer essa condição ao nosso Deus, mesmo sabendo que Ele sabe, mas isso nos ajuda a ver essa proporção e nos ajuda a receber ajuda do alto, né? E Calvino vai dizer que é uma irrealidade, chama de irrealidade a condição que estamos até chegarmos ao pleno reconhecimento do caos dentro de nós. A gente acha que está tudo bem, exatamente. São os pobres de espírito, né? De você entender, você é necessitado, você sim, necessitado. Então, reconhecer essa nossa necessidade de Deus, essa nossa culpa, né, até, de que nós somos fracos e falhos, mas nós temos um Deus que nos ajuda em nossas fraquezas. Então, nós podemos e devemos trazer isso à tona. Às vezes a gente fica como se Deus não conhecesse o nosso coração, às vezes a gente fica escondendo de Deus, né, onde está doendo, onde nós estamos nos sentindo fracos, onde está sendo pesado, onde a gente acha que não dá conta. Então, é importante que a gente tenha essa humildade, porque muitas vezes nós somos tentados pelo orgulho, e até nisso, na hora de confessar os nossos pecados, o nosso orgulho fala mais alto, e nós não confessamos a Deus as nossas necessidades, as nossas falhas, como se a gente fosse autossuficiente, mas não somos. E precisamos ter essa noção de insuficiência espiritual. Adri disse, o deísmo moralista e terapêutico predominante na atualidade, inclusive de muitas igrejas, coloca o homem no lugar de Deus, como se Deus fosse servo do homem. Exatamente. Invertendo os papéis, né? Essa altivez, né, esse queixo em pé, como se nós fôssemos alguma coisa sem Deus, e não somos, né? Então, Calvino vem nos falar sobre essa necessidade de entendermos que nós somos completamente dependentes do Senhor. E depois ele vem trazer duas regras, né, que ele diz que andam juntas, que é a confiança serena, mas a firme esperança. Nós precisamos ter uma confiança submissa em Deus. Ou seja, nós temos que confiar em Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando parece que está tudo perdido. E foi isso que Jesus fez, né? Quando ele confessa, Pai, passa de mim esse cálice, né? Porém, nós também temos que, como é o nome? Nós também temos que confiar que o Senhor pode sim
ouvir e fazer aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. A maioria das coisas que a gente quer não é bom para a gente. Deus, obviamente, vai nos dizer não, como o Pai amoroso que Ele é. Mas também nós precisamos levar a Ele as nossas súplicas, as nossas necessidades, mesmo sabendo que talvez a resposta seja não. Né? Então, são duas coisas que são complementares. Essa confiança serena de entender, Deus, eu confio, mas que a tua vontade seja feita. Mas também sem deixar de ter esperança, porque ele ouve as nossas orações. Nossas orações não ficam, né, só aqui no nosso quarto, assim. Ela chega ao Senhor. A nossa voz chega ao Senhor, nós vimos o Senhor é um Deus presente, é um Deus pessoal. Ele ouve as nossas orações. Então, nós podemos levar a Ele essas súplicas, essas dificuldades, esses pedidos, né? Então, existe esse espaço também dentro da oração. E, por fim, é a regra contra as regras. Eu achei bem legal isso aqui, porque existe, né, essas regras que ele vai dizer que precisa ser reverente, precisa ser com humildade, precisa ter essa confiança serena, mas também tem que ter uma firme esperança. Só que nós somos pecadores e a gente pode falhar em uma dessas coisas. Não significa que se a gente descumprir uma dessas regras, se a gente for até o Senhor, por exemplo, sem confiança ou querendo talvez que ele faça da forma que a gente quer, ele tem o poder de nos colocar no nosso lugar através da nossa oração também, né? Dizer, ó, filha, baixa a bolinha aí, né? Eu sou Deus, foi o que Deus fez com Jó. Deus mostrou ali, olha, você esqueceu que fui eu quem criei todas as coisas, você esqueceu que eu fiz você. E às vezes a gente vai com essa altivez para o Senhor, mas ele sabe nos colocar no nosso lugarzinho. Né? Então, achei bem legal ele trazer essas regras, mas também trazer a regra contra as regras, né? Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de amor. E uma coisa que ele fala bem legal é que ele diz: só quando notamos que não conseguimos seguir as regras e que necessitamos da misericórdia de Deus, tornamos-nos pessoas que começamos a segui-las. Ou seja, nossa, é muito legal. A Amanda disse: não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer por nós. Exatamente, ele se compadece, ele olha por nós. Isso é maravilhoso, né? Deus se fez carne, Deus se fez homem, e ele conhece as nossas dores, ele conhece as tentações, e ele se compadece por nós. E só para finalizar, ele vem trazendo assim as reivindicações de Deus, né? Que ele vem de Jesus, que ele vem mostrar que Jesus sim possui um privilégio dessa oração e desse acesso ao Pai. Então as reivindicações a Deus não são nosso direito. Às vezes a gente vai com altivez e falar para o Senhor como as coisas estão erradas e que deveria ser do nosso jeito, né? Mas foi a Cristo que ele disse: este é o meu filho amado, que amo e encontro prazer. E é só por causa de Cristo que Deus pode dizer isso para a gente também, porque nós refletimos Cristo, né? A justiça de Cristo está sobre ele, sobre nós. É por causa de Cristo que nós somos aceitos. Então, nós precisamos lembrar disso, né? E aqui entra também a questão da humildade, de ir com humildade ao Senhor, lembrando quem somos, mas também lembramos quem Ele é. Justo, bom, misericordioso, Pai, Deus soberano. E é isso, nós podemos nos achegar a Ele. Nós podemos, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nossos corações e leva as nossas orações ao Senhor, nós podemos chegar junto ao trono da graça, nós podemos orar e elevar as nossas vozes ao Senhor. Amém? Nossa, hoje demorou, viu? 6h40 já. Alguém quer falar alguma coisa?
Os cachorros querem falar alguma coisa? Pararam agora. Então é isso, galerinha. Você quer falar, Lô? Esse livro é daqueles que a gente tem que ler e reler mesmo. É. Né? Eu tava pensando hoje, não, eu tenho que comprar, porque, né, eu não posso marcar o livro, tá muito Sim, ruim. a leitura tem sido meio ruim por causa né, do É, aplicativo, não está ajudando muito, mas eu estou tentando ouvir e ler para ver se fixa mais, mas eu vou ter que comprar também. eu vou ter que comprar e reler, porque muita coisa, assim, eu tô conseguindo, como eu tenho que falar, né, eu tô tendo que copiar alguns trechos, enfim, mas acho que muita coisa se perde, né, quando a leitura é assim, tenho que reler. Eu acho que a City hoje ficou muito isso, assim, nessa questão da gente fazer, né, da gente exercitar, da gente ter essa prática, a disciplina, essas regras, mas mais do que isso, o nome de Jesus, né? Ele conta até uma historinha ali no fim do capítulo 7, né? Que a gente não ora em nosso nome, pelos nossos cargos, pela nossa história, em nome de alguém, em nome da teologia que a gente segue, mas em nome de Jesus. Eu acho que é o que está acima disso tudo, nessa graça que está aí no fim, na regra da graça. A gente não tem nada para chegar a Deus. Né? Se não for por meio de Cristo, é nele Amém. que a gente tem esse senso dessa pobreza espiritual que a gente tem, né? É por causa dele que a gente aprende a ser submisso também, que a gente aprende a ter essa esperança, né? Por causa dele, né? Então, é só por ele, só por causa de Cristo Somente. mesmo. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Ok, então vamos orar. A Adriano falou. E hoje a gente percebe o quanto as pessoas estão à procura de regras. Exatamente. Aí entra o legalismo, né? Mas por isso que eu achei muito legal as regras contra as regras, a regra contra as regras, porque de fato nós temos sim, uma tendência a querer regrar as coisas, né? E muitas vezes as regras que a gente faz são coisas nossas, coisas que a gente gosta e a gente quer impor para as outras pessoas que façam da mesma forma, né? Isso acontece muito. Então, nós vemos ali Paulo, né, quando vai falar com os irmãos em Coríntios, para eles dizer, se você quer comer carne, meu amigo, coma, mas não fique importunando seu irmão que não come. Se você não quer comer carne, ótimo, tá tudo bem, é bom que sobra. Então, não importune seu irmão que não come, que come, né? Então, às vezes a gente traz essas coisas, essa religiosidade, essas regras, esse amor por regras, para apontar, né? Não é nem para a gente ficar assim. Tem a autojustificação, né? Tipo, tô seguindo as regras, mas também tem a questão de apontar o dedo e dizer que as pessoas não estão seguindo. Deus nos ajude. Mais alguma coisa, garotas? Então vamos orar. Alguém quer orar? Eu posso orar. Os cachorros estão mais caladinhos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de aprendizado, mais um momento de comunhão. Obrigado, Senhor, por tua palavra santa, tua palavra viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se achegou a nós, porque o Senhor iniciou essa conversa com cada uma de nós, Pai. Nós te rendemos graças diante disso. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Temos aprendido tanto, Senhor, mas temos dificuldade em pôr em prática. Senhor, eu te peço perdão pelas vezes que falhamos em orar sem cessar, em orar a tua palavra, Senhor, pelas vezes que somos guiados mais por nossas emoções, por nosso sentimentalismo, do que pelo quem tu és. Te perdoa, Senhor, e nos ajuda no caminho a seguir, se achegando a ti em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio do teu Santo Espírito, Pai. Que essas verdades se enraizem em nosso coração, Senhor, para que possamos
viver a verdade da tua palavra, que a nossa vida pessoal, a nossa experiência seja de mandar essa mensagem ao mundo, Senhor, que o Senhor vive, que tu és o Rei e que teu Espírito está em nós, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, ajuda cada uma das minhas irmãs. Nos dá, Senhor, uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, girls. Vamos tirar a fotinha?